mais esmorecido, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, glória a Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece. E nós estamos aqui nesta noite para quê? Para que você veio aqui? Para adorar, para prestar um culto, né? Ninguém saiu de casa porque não tinha o que fazer. Se você procurar alguma coisa em casa, você encontra para fazer, não tem como fugir, né? Então, você não veio porque não tinha o que fazer, você veio porque tinha o que fazer, mas você fez uma escolha. Você fez uma escolha e a sua escolha foi tirar o período da noite para poder estar na casa do Senhor, reunidos e unidos num só propósito de adorar o Senhor. Amém, glória a Deus. Isso não tem preço. O dinheiro compra tudo. Mas este momento nosso aqui, ó, essa união, essa oportunidade de ver o irmão, a irmã, dinheiro não compra, amados. As pessoas se corrompem por tantas coisas, mas nós estamos aqui em torno da pessoa bendita e do nome adorado e clamado e que o inferno estremece. Amém, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nome que nos garantiu salvação, nome que fez as nossas vidas transformadas, porque o nome de Jesus é poder de Deus. Amém, glória a Deus. Eu adoro ao Senhor por essa oportunidade, porque apesar de todas as nossas imperfeições e fraquezas, Ele é aquele que nos ajuda na nossa caminhada. Amém. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que coloca nos nossos lábios um novo cântico. Mesmo que tenhamos histórias de sofrimento, mesmo que tenhamos algo triste para contar, mas quando nós estamos na casa do Senhor, a gente vai meditando na bondade desse Deus, nós temos coisa boa para falar também. Coisas que Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo na vida de cada um dos seus servos. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 10. Antigo Testamento, vou vendo gente procurando no Novo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Os irmãos encontraram? Amém, Jesus. Amém? Amém. Então tá bom. Diz da seguinte maneira a palavra do Senhor escrita em 1 Samuel, capítulo 9, o versículo 10. Então Ana levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Somente Amém. esses versículos, nós possamos meditar nesta noite. O ministério de Jesus, ele tem um privilégio muito grande, né? Das mulheres estarem participando do ministério. Quando Jesus ele começa o seu ministério terreno, ele vai chamar homens, mas mulheres também fazem parte do seu ministério. O período de 3 anos em que Jesus viveu aqui nessa terra, ou por que não dizer, os 3
viveu realizando a sua missão de pregar o Evangelho, de anunciar essas verdades santas. As mulheres tiveram um papel muito importante na vida de Jesus. É por isso que a igreja, ela tem uma preocupação com as mulheres, com as irmãs da igreja. Semana passada, o trabalho foi realizado com os jovens, adolescentes. Essa semana foi designado para os irmãos. A igreja precisa priorizar da mesma forma que Jesus priorizou o ministério feminino. As mulheres têm um papel muito importante na nossa autoridade, como teve no passado. E Jesus não dispensou a presença das mulheres, pois foi muito importante para o seu ministério. Nós vemos na Bíblia Sagrada, falando a respeito de mulheres, eu digo no Novo Testamento, porque desde o início vai estar falando de mulheres, como por exemplo, Diana, que nós lemos aqui, mas eu quero dar o início falando do ministério de Jesus. A importância que essas mulheres tiveram. E todas as mulheres que tiveram um encontro, que chegaram até Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Receberam o que foram buscar. E isso aconteceu porque elas tinham confiança. Elas acreditavam quem era Jesus, o Filho de Deus. Por isso que elas receberam o que buscaram. Nós vemos na Bíblia Sagrada, falando da mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Uma mulher que foi buscar água, mas que encontra com a revelação do Cristo que ressuscitaria. Ela é revelada a respeito da pessoa de Jesus. Nós vemos a mulher cananeia com a sua filha doente. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela recebeu a cura física e espiritual
encontra. Nunca mais aquela pessoa é a mesma. Porque ela tem a sua vida impactada, transformada pelo poder de Deus. E aí nós vamos ver que depois que Jesus Cristo morre, e que no terceiro dia, no domingo pela manhãzinha, quem vai levar a notícia para os discípulos que Jesus havia ressuscitado? As mulheres. A Bíblia diz que pela madrugada, as mulheres, Maria, provavelmente a mãe de Jesus, né? Maria Madalena, Joana, tantas outras Marias que havia seguido Jesus, foram de madrugada para poder ungir o corpo de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando elas chegaram lá, o que havia acontecido? A pedra do sepulcro, ela havia sido movida. A porta estava aberta e o corpo de Jesus não estava lá dentro, porque ele já havia ressuscitado. E a palavra diz que os anjos que estavam lá falaram com ela: quem buscares? O vivente entre os mortos. Ele não está aqui. Vai e anuncia para os irmãos Pedro, Tiago, João. Diz para os meus irmãos que ele vai encontrar com vocês, como já havia dito. Ele não está mais na sepultura, ele já ressuscitou. Então as mulheres tiveram esse papel fundamental de levar o anúncio que Jesus já havia ressuscitado. Mas uma coisa que me chama a atenção, houve uma mulher que ela não aceitou só aquela resposta. Ela ficou meio inquieta, Maria Madalena, e ficou por ali próximo do jardim. E aí ela vai ver um homem não o reconhecendo e vai falar com ele: olha onde vocês o colocaram, acreditando que eram as pessoas que cuidavam ali, o jardineiro. Onde vocês o colocaram? Diga para mim que eu vou lá. E aí Jesus se revela como sendo o Cristo ressuscitado. Já imaginaram o privilégio dessas mulheres? Mulheres que pela lei tinha que seguir todo um costume, uma tradição que não era valorizada, mas quando encontraram com Jesus, Jesus as valorizou. Jesus teve uma consideração pelo papel que ela executa. O Senhor, Ele valoriza o seu papel, o que você faz, as suas responsabilidades. Ele conhece o seu coração, a vontade de fazer mais e fazer melhor. Ele te conhece. E é por isso que você está aqui nesta noite. Porque Jesus, Ele valoriza a mulher. Ele ama. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha a capa. Ele não olha o exterior. Ele não está preocupado somente com o que você tem financeiro. Ou se você é paupérrima, como aquela mulher que deu os últimos centavinhos que ela tinha, e que mediante a palavra de Deus ela deu a maior oferta naquele momento, porque o Senhor conhece a sinceridade de cada coração. Ele sabe o desejo de servir. Ele conhece a verdade que muitas vezes não sai da sua boca, mas que está cravada na carne do seu coração. Sinceridade, verdade. E aí, indo para o Antigo Testamento,
aparentemente mulheres que não tiveram um privilégio como esse que nós acabamos de falar, de ver Jesus, tocar nele. De repente, naquele momento, né, que Jesus vinha de alguma viagem, Jesus estava com tanta saudade do Senhor, abraçaram Jesus, dormiram próximas de Jesus, né, deram acolhidas a Jesus, como Marta e Maria e Lázaro, tiveram a oportunidade de comer com ele, de conversar com ele, de ter afinidade dentro da sua casa e oferecer o seu melhor. Nós vemos aqui no Antigo Testamento mulheres que aparentemente, como eu e você, nós não vimos Jesus, mas essas mulheres criam no mesmo Jesus que você crê. Você não vê, mas você acredita na sua existência. Você acredita na sua ressurreição. Amém. E aí, a Bíblia fala, conta a história de Ana. Quem foi Ana? Mulher comum, casada com Elcana, um homem que tinha alguns bens, algumas propriedades, e que morava onde? Em Ramá. E todo ano, tanto Elcana como Ana, que na época era permitido, era aceitável o homem ter mais de uma esposa. Então Elcana tinha duas esposas, Ana e Penina. Só que Penina, de acordo com o livro de Samuel, capítulo 1, Penina já tinha vários filhos. E Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E o que acontecia? Constantemente Penina procurava irritar Ana, provocar Ana. Ó, sua infértil, sua estéril, eu tenho filhos, olha o que meu filho trouxe para mim. Eu estava no caminho sedenta, ele me trouxe água, me trouxe uma fruta. Olha o desenho que o meu filho fez. E aquilo foi anos passando e Ana sofrendo a humilhação de não poder gerar e ter filhos. E aquela dor a consumia de tal modo que em um ano, quando eles iam para Siló para adorar o Senhor, para oferecer os sacrifícios, para dar as ofertas, Elcana era muito justo com as suas esposas. Dava, bens, dádivas para Penina, dava para os seus filhos, mas também dava para Ana. Cuidava dela com maior carinho e cuidado. Só que aquilo só não bastava para esta mulher. Lhe faltava alguma coisa. Estava lhe faltando algo. E aí nós vemos em um dado momento, Elcana, quando percebe, porque a Ana chega um momento de tanta humilhação, de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta provocação por Penina, ela perde a vontade de comer, ela perde a vontade de beber. E Elcana, deve ter chegado perto dela e falado: ó, meu bem, vamos, está na hora do jantar, está na hora do lanche. Não quero não, me deixa quieto, eu estou muito bem. Muitas vezes acontece assim, não é? Me deixa eu quieto, eu não estou muito legal hoje. Mas aí ele, percebendo essa situação, ele chega perto dela e pergunta: não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Ela tinha a alegria de ter um esposo carinhoso, mas lhe faltava algo para ser embalado em seus braços e ela dizer que era seu. Ele não conseguia entender essa dor.
significa que se a mulher não gerava, se ela não era frutífera, muitas vezes ela poderia ser repudiada e rejeitada pelo seu marido, ser devolvida. E tudo isso, ela sofrendo. E o que ela faz depois que o jantar foi servido? Depois que todos comeram e beberam? Isso me chama a atenção, porque muitas vezes quando nós enfrentamos uma situação, uma luta, uma prova, muitas vezes a gente prefere optar em ficar prostrado, prefere optar em ficar parado. Não vou conseguir, estou desanimado, não tenho mais forças. Chega, vou ficar aqui quieto no meu canto. Mas a palavra de Deus diz que Ana, depois de ter servido o jantar, depois que beberam e comeram, ela se levanta. Essa palavra me chama a atenção, porque se levantar diante de Deus é algo tremendo e profundo. É tomar posição, é não aceitar a situação, é acreditar que, independente do que se vê pelos olhos humanos, através de uma atitude, coisas tremendas poderão acontecer. E essa mulher se levanta para fazer o quê? Para brigar com as pessoas, para questionar, para se defender o porquê da maneira que ela estava, como se sentia. Não. Ela se levanta e vai orar. O segredo do crente é a oração. O segredo da mulher de Deus é no joelho. Não queira se defender, não queira se argumentar diante das acusações ou diante dos questionamentos. Dobre seu joelho, vai falar com Deus, assim como Ana fez. Uma mulher, a palavra de Deus diz que estava com a sua alma amargurada. Uma coisa que chama a atenção é que quando ela vai dobrar os seus joelhos para falar com Deus lá no templo, que ela se prostra, ela começa a conversar com Deus, e uma coisa muito bonita acontece, porque não só falar da sua dor, não só apresentar a sua necessidade, mas regar aos pés da cruz com lágrimas. Amém. Chorar aos pés do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único que pode secar as nossas lágrimas. Muitas vezes um lencinho seca superficial, mas o choro da alma é só com a resposta do Altíssimo, é só com a provisão da parte de Deus. E aquela mulher persistiu e falava, e chega um momento, a palavra de Deus diz que ela orava, mas da sua boca ela só balbuciava, como que se ela gemesse, as palavras não conseguiam sair, porque o gemido da alma era muito. E a Bíblia diz, aqui em Samuel, que Eli, ao ver a atitude e como aquela mulher orava e como ela estava na posição, ele acreditou que ela estava embriagada. E quando ele se aproxima dela para conversar,
e era o seu filho. Deus não deixa as nossas orações de qualquer maneira. As nossas orações, elas chegam na presença de Deus com um cheiro suave. E a Bíblia diz que a oração do crente, a oração do homem e da mulher de Deus, ela é depositada em odres ou em taças de ouro. Muitas vezes as pessoas, mas eu tenho orado tanto tempo, eu tenho pedido há tanto, e ainda a minha oração não foi respondida. Será, amados, que lá no céu tem algum local aonde é despejada, aonde é colocada as nossas orações que aparentemente não são respondidas, jogada no lixão? Será que lá no céu existe isso? Não! Mas eu tenho orado 30 anos. A sua oração está lá. Mas, irmão, será que eu não vou ver o meu milagre chegar? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta para você. Mas uma coisa eu sei, que as nossas orações são depositadas e o Senhor as vê e a contempla. Amém. Glória a Deus. O tempo que vai demorar não é interessante, não é de se preocupar. O que importa, independente do tempo, você acreditar, você confiar, você não deixar se escurecer, porque o adversário ele quer fazer você desanimar, ele quer fazer com que você desacredite por causa do percurso de tempo. Mas os que confiam no Senhor subirão com asas de águias, não se cansarão e não se fatigarão, serão renovados, serão fortalecidos, porque é o Senhor que está preocupado e cuidando da sua igreja. Por isso a necessidade de perseverar na presença do Senhor. Já pensou se Ana, no decorrer dos anos, ou porque vamos no primeiro ano, ela foi lá em Siló com seu marido em Penina, de repente ela falasse assim, não vou mais não, não vou mais não. Mas todo ano ela ia para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse é o papel da igreja. Enquanto o milagre não vem, enquanto a resposta não chega, esteja na casa do Senhor para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Venha para adorar, venha para reafirmar a sua convicção do Deus a qual você serve. Não se deixe frustrar pelas circunstâncias, ou de repente você vê o milagre chegando para o irmão, a resposta chegando para a irmã, e o seu ainda não aconteceu. Mas persista, não desanime, acredite, tenha confiança. É o Senhor aquele que dá, e no tempo certo Ele vem com a resposta para cada um de nós. Que este culto, intitulado Culto das Mulheres, possa ser um marco na sua vida. Olha, irmão, aquele dia 19 de março de 2023, alguma coisa diferente começou a acontecer dentro de mim. Nova perspectiva, nova visão, novas atitudes, nova postura. É assim que nós devemos viver, irmão. De batalha em batalha, de fé em fé. Hoje você vence o leão, amanhã você vence o urso.
necessidades de cada um. Amém. Glória a Deus.